Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os exemplos desse artigo aqui que eu escrevi recentemente sobre Doctrine Migrations com o Zend Framework. Então eu vou mostrar aqui somente a parte do código e os conceitos aí você pega aqui no conteúdo mesmo, né, no post, que vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou já de imediato copiar esse comando aqui para rodar ele no terminal. Eu vou definir que ele vai ser na pasta dev, né? Eu já tenho uma pasta dev aqui, vou colocar como migrations apenas. Vamos aguardar aqui a instalação, né? Essa instalação ela é rápida porque são poucas, então aqui são as opções que ele te dá. Então eu vou responder um sim, né? Que eu quero. Se eu quero remover todo o histórico de versionamento, eu quero remover, né? E ele vai estar habilitando o modo de desenvolvimento. Então eu vou entrar aqui em Dev, Migrations, e eu já tenho toda essa estrutura de pasta aqui. Então ele já instalou o Zend pra gente. Já instalou todas as dependências, né, iniciou uma aplicação básica, e depois disso eu vou rodar o comando composer serve. O que esse comando vai fazer? Ele vai startar um web server embutido ali para que a gente consiga rodar o Zend Framework de forma local. Então, localhost 88.80.80, que é o caminho que ele dá aqui, né? Então ele seta o IP como 0 para que você consiga acessar de qualquer IP. E pronto, aqui já temos o nosso Skeleton Application rodando. Com base nisso, a gente vai então para os próximos passos, que são a criação do banco de dados. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Eu vou abrir aqui no PHP Storm esse projeto. O que eu quero mostrar é o seguinte. Aqui no Mac eu não tive problema nenhum, mas no Linux eu tive um problema com esse comando serve aqui. O que aconteceu? No Linux, ao eu rodar, né, simplesmente rodar esse comando exatamente dessa forma, eu tive o seguinte erro. Aqui, ó, ele dizia que não é possível abrir o arquivo public/public index. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente removi, né, esse public index.php e deixei somente o "-t public", que funcionou da mesma forma. Caso não deu problema para você, eu coloquei lá no post apenas para que fique registrado, para que você consiga entender que, caso dê erro, existe uma forma fácil de corrigir. Então agora a gente vai para a segunda etapa, né? Segunda parte da instalação. Agora você pode até deixar de lado o web server, não é necessário fazer mais acessos por aqui, né? A gente simplesmente vai trabalhar agora tudo através da linha de comando. A criação do banco de dados eu vou criar aqui pelo MySQL Workbench. Então vamos criar ZF3 blog, né? Vou definir que é o TF8, Unicode Case Insensitive. Ok, vamos criar banco. Feito. Por questões de usabilidade aqui, questão de que a gente vai fazer tudo através do Migrations, não é mais necessário utilizar o SGDB. Eu preciso instalar o Doctrine. Afinal de contas, a gente vai trabalhar com o Doctrine, né, no nosso projeto. Então, composer require Doctrine /Doctrine ORM module. Como eu explico ali no post, então aqui é mais para ver a questão da funcionalidade mesmo. Não estou me atentando às questões de conceitos e tudo mais. Os conceitos você vai conseguir ver lá no conteúdo, lá no que eu escrevi lá no blog.
como tudo no Zend se resume a um módulo, né, por questões de boas práticas e de reaproveitamento de código, o Doctrine também tem um módulo que faz essa interface com a conexão com o banco de dados e ajuda a gente a fazer todo o nosso mapeamento para poder trabalhar com Doctrine dentro do Zend Framework. Então, por padrão, o Zend não vem com o Doctrine e a gente tem que configurar essa instalação. Então, aqui eu vou adicionar na opção 1, que é o módulo Config, né, o geral para aplicação. Ele está instalando o Zend Hydrator. Para que ele serve? Ele serve para, entre outras coisas, a gente conseguir ter a população dos dados de uma forma mais simples. Então eu não preciso ficar setando, dando set isso, set aquilo. Eu simplesmente passo um array com as devidas chaves condizentes com as propriedades da minha entidade, e o Hydrator faz todo esse papel de fazer o bind, né, de fazer todos os setters ali pra gente. Então beleza, ele instalou algumas coisas e solicitou mais uma informação aqui, que é o Doctrine Module. Então a gente precisa desse módulo instalado. Também vou definir na opção número 1, que é o padrão que eu estou carregando. Eu vou pedir para ele lembrar essa opção. E aqui estão todas as sugestões, né, que todos esses pacotes fazem. Gravou essas informações no arquivo composer.lock e por último gerou o autoload. Então, feito isso, já temos Doctrine instalado e, se tudo ocorreu certo, de forma correta, temos aqui ó, Zend Hydrator, que foi o que adicionamos na primeira pergunta que é feita, e o Doctrine Module, juntamente com o Doctrine ORM Module. Porque ele precisa desses dois para poder funcionar, para que você consiga ter todos os recursos do ORM, certo? Então, caso não tenham esses três itens, Zend Hydrator, Doctrine Module e Doctrine ORM Module, aí você os adiciona manualmente. Com isso, agora a gente já pode rodar o comando Doctrine Module, certo? Perceba que já existem as opções aqui do Doctrine Module e você tem algumas opções aí que você consegue trabalhar, né? Toda a parte do ORM, da camada de abstração de banco de dados, Schema Tool. Então você consegue já ter vários recursos aqui só com o ORM. O primeiro que a gente vai verificar é justamente o Validate Schema. Para que serve isso? É para validar se o nosso mapeamento está condizente com o nosso banco de dados. Validate Schema. Então aqui temos um erro, né? Por quê? Porque até o momento temos um banco de dados, temos o Doctrine instalado e configurado, no entanto ainda não temos a conexão com o banco de dados. Voltando ao post, eu vou pegar o conteúdo aqui, certo? Eu copiei lá o conteúdo, eu vou criar aqui dentro da pasta autoload, eu vou criar um arquivo chamado doctrine orm.local.php. .php já vai automático. Por que eu crio esse arquivo com .local? Porque essa configuração, quando eu for adicionar o sistema de versionamento ali, o Git, o SVN, o que for, eu simplesmente vou ignorar. Então tá vendo que ele até tá dizendo aqui, ó, né, ó, você está editando um arquivo que é ignorado. Por que isso? Porque cada ambiente, cada desenvolvedor vai ter a sua configuração e obviamente que você não vai versionar essas informações, muito menos um global, por exemplo, você não vai colocar o doctrine orm.global com configurações dessa forma. Então o ideal é você utilizar com variáveis de ambientes para você ter mais segurança e não versionar dados sensíveis. Então aqui eu já tenho a configuração já está correta, né? Eu vou utilizar o PDO-MySQL e todas as configurações aqui que eu fiz com base no Linux
quando eu escrevi o post, aqui no Mac se replicam exatamente da mesma forma. Voltando ao comando do validate schema, agora é para termos o seguinte resultado, dizendo que o mapeamento está correto e que o banco de dados está correto. É isso mesmo. Então, o mapeamento, todas as minhas classes estão corretas e o banco de dados também está correto. Certo, mas a gente não tem nenhum mapeamento até o momento, né? Perceba que dentro aqui de módulo e application não existe nenhuma pasta de entity, nada, e não tem também nada no banco de dados. Então, nesse momento, está correto. Eu não tenho nada, não tenho nenhum mapeamento e também não tenho nada no banco de dados. Então, sem problema nenhum. É assim mesmo que ele vai aparecer. O próximo passo, depois de conectarmos, a gente vai instalar o Doctrine Migrations, ou Migrations, acredito eu que seja mais correto. Então eu vou copiar esse comando aqui e vamos instalar nossas migrações. Diferentemente do Doctrine ORM, essa biblioteca Migrations, ela não precisa ser registrada nos módulos, porque não é algo que eu vou precisar ter um set de configurações ali tudo certinho para que ele funcione. Ele basicamente ele precisa estar presente para que eu consiga instalar. Então, nesse meu caso aqui, como eu uso em vários outros projetos, hoje a maioria dos projetos que eu trabalho é com o Zend Framework e WordPress. Existem alguns outros com microframeworks e tudo mais, né? Mas cada qual possui sua aplicação. Então ele já tem aqui no cache para que eu não precise ficar baixando toda vez. Então, rodando novamente o comando do Doctrine Module apenas, eu tenho o erro, exatamente o mesmo erro que eu mostro aqui no post. O que acontece? Ele está dizendo que essa pasta data/Doctrine ORM Module Migrations precisa existir para que ele consiga gerar as migrações. Então, com isso, vamos criar essa pasta. Então, mkdir -p e aquele caminho lá que ele sugere lá, que ele reclama que não existe. Rodando novamente, temos aqui o Doctrine funcionando normal e temos a parte de migrations aqui para a gente poder fazer o uso. Ok, o que vem agora? Agora a gente vai iniciar nossa primeira migração. Está vendo que existem alguns comandos aqui, o diff, execute, generate, latest, migrate. Os principais que você vai utilizar é o diff, o generate, o diff e o migrate. O restante são em situações esporádicas, como reverter uma versão, como o generate, que é para você inicializar. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos copiar, vendor, Doctrine ORM Module. Certo, você percebe que ele diz, olha, criou uma nova classe com a versão tal. Ele dá um timestamp com a versão e ele não tem nada. Por quê? Porque, obviamente, eu não tenho nenhum mapeamento e também não tenho nada no banco de dados. Então, é correto. O primeiro que você vai gerar, ele sempre vai gerar, desde que você esteja começando o Migrations desde o início do projeto, ele sempre vai gerar vazio. Se você já tiver alguma coisa de mapeamento ou alguma coisa no banco de dados, vai gerar conforme o teu ambiente atual. No meu ambiente atual não existe nada, então óbvio que ele não gerou nada. Já estamos prontos? Deixa eu abrir uma SQL Workbench. De volta ao Workbench, sei lá. Ó, F3 blog. E não temos nenhuma tabela. Certo. É exatamente isso que era para acontecer. Por quê? Porque a gente apenas fez o generate, ou seja, a gente disse, olha, gera a primeira classe, nossa primeira classe de migrations, para a gente poder começar a trabalhar a partir daqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, migrations, migrate. Olha, vai dar um alerta, né, dizendo que você tem que estar ciente de que essa operação pode causar alteração estrutural, né? Normalmente causa alteração estrutural e que dados podem ser perdidos. E se você está ciente disso? Ok, migração foi executada, não foi gerada nenhuma consulta SQL e ele tem aqui o timestamp. Então vamos lá para a linha de comando, show tables, já existe a tabela migrations, describe. Ok, ele tem somente esse campo, version, e ele tem somente um dado.
que é exatamente a versão que foi gerada aqui no comando anterior. Com isso, a gente já tem o nosso esquema de migração inicializado e já funcionando. A partir desse momento, vamos criar nossa primeira entidade. Eu vou iniciar aqui. Vou colocar uma nova pasta, Entity. Ok. Eu vou definir como nome de Post. Application Post. Vamos corrigir aqui. Não sei o que está acontecendo com meu PHP Storm, que ele está dando esse bugzinho, né? Certo. O que vamos fazer aqui? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer o uso, né, o import do ORM, que nada mais é que o mapping. Então eu vou importar esse namespace aqui, né, o Doctrine ORM Mapping, e vou apelidá-lo de ORM. Para que isso? Para que fique mais fácil, né, para que fique mais simples de eu poder trabalhar. Já aproveitando, eu vou colocar o Class Methods do ZendeHydrator, que é ele que vai fazer um papel bem importante lá no final, lá no construtor da classe. Então eu importei o Doctrine ORM Mapping, apelidando de ORM, e também o ZendeHydrator Class Methods, que utilizaremos mais para frente. Então por que eu apelidei como ORM? Para que eu consiga fazer isso aqui. ORM, para que fique mais fácil. Deixa eu já dar uma dica aqui para vocês. Fazer o seguinte: plugins. Para trabalhar com o Doctrine fica muito bom. Fazer a instalação desse plugin aqui, do Symfony. Ele já está instalado, ok. Então, vamos lá voltar pro PHP. Ok, PHP. Vamos configurar certinho, coisa que eu já não tinha feito lá no início. E frameworks. Joomla, Drupal, não. Symfony. Aqui, ó, vamos habilitar o plugin do Symfony para que ele consiga fazer o bind aqui do ORM pra gente, para ficar mais fácil. Olha, perceba como ficou bem mais fácil, né? Posts. Só vou definir o nome Posts e vou definir também que ele é uma entidade. Para que isso? Porque eu preciso definir qual é o nome da minha tabela, né, isso que vai ser replicado no banco de dados, e qual é essa anotação entity, ela serve para que ele reconheça como um mapeamento. ID. Não é name, é title. Faz mais sentido para um blog. Content, created, modified. Ok. Então, o que vai ser necessário fazer aqui? Eu vou definir que ele é um int, certo? Vou anotar aqui. Eu vou até pegar a cola ali do post para que fique mais fácil. Eu, sendo bem sincero, nunca lembro a sequência. E também, como eu utilizo normalmente um abstract entity, então ele já tem o ID por padrão em todos e eu apenas vou trabalhando nos demais itens. Então eu crio uma classe, uma entidade de base, onde eu mantenho o ID, created e o modified para todos, comum, e o post, no caso, só estenderia dela. Então eu não preciso ficar replicando, né, definições, não preciso ficar replicando getters e setters, para ficar mais fácil de eu conseguir trabalhar. Então o título. O título é uma string, ORM, column, o tipo é string, e vamos limitar, né? Não dá para deixar a pessoa tão à vontade, e vamos dizer que ele é obrigatório, no label false, ou seja, ele não pode ser nulo. A mesma coisa aqui pro content, com a diferença que ele vai ser um text, né? Um text, e eu não vou colocar um limite nele, mas também ele é obrigatório.
created e o modified, por sua vez, são datetime. Então, vamos importar a classe e ORM column type datetime. E também não pode ser nulo, certo? Isso é idêntico para ambos. Então, o que temos aqui? Temos toda a nossa definição do banco de dados. Eu sou preguiçoso e vou simplesmente adicionar os getters e setters de uma vez só, né? Não vou ficar aqui. Perceba que eu já defini que estou trabalhando com PHP set, então ele já traz o type hint ali, os tipos do retorno. Então é importante que para isso eu tenha isso aqui, strict types igual a 1. Por quê? Porque senão ele não vai reconhecer, principalmente em questões aqui, ó, do int, de string. Então ele vai tentar achar, ó, se você não definiu o strict types, ele vai tentar achar o post int, a contrabarra int, então ele vai dar erro. Então você tem que definir ali. Você lembra que eu coloquei o class methods aqui, né? Então para que serve isso? Ele serve para fazer um bind ali dos dados recebidos. Eu vou fazer o nosso construct recebendo um array que é opcional, né? Então, se o array não tiver vazio, aí eu faço essa jogadinha aqui que eu nem preciso atribuir uma variável, eu simplesmente vou utilizar uma vez, class methods e hydrate data this. O que isso faz? Vou explicar por parte. Então, como eu explico lá no site, né, no blog, esse class methods ele é uma herança que vem lá do Zend 1 ainda. Então, como o namespace hoje ele já não é mais separado por underline, como ele sugere aqui, eu adiciono o false. Por quê? Se eu não adicionar o false, ele vai dar um erro dizendo que não consegue localizar a classe. E eu passo como primeiro parâmetro os dados que eu quero, né? Que é um array, e como segundo parâmetro o objeto que eu quero fazer o bind. Feito isso, pronto, ele já está funcionando. Só que agora a gente tem uma questão que é o seguinte, o created e o modified, que eles são datetime. Obviamente que isso não faz muito sentido eu fazer um controller, por exemplo, enviar. Então eu simplesmente created new datetime. Ok, e o mesmo para o modified. Certo, então, por padrão, né, ao inicializar uma nova entidade, ele já vai ter a data de criação e modificação já preenchidas. Certo, então agora, né, você pensa assim, olha, legal, já estamos evoluindo, já temos a nossa configuração com banco de dados, já temos a nossa primeira entidade, né? Opa, post repository, não, ainda não precisa disso aqui. Já temos a nossa primeira entidade e agora, então, nada mais do que justo a gente validar, né? Para ver se está tudo ok. Então vamos lá fazer a validação e continua ok. Caramba, por que isso? Certo? Deve estar se perguntando, poxa, deu erro. Não deu erro. É que ainda falta coisas, né? Como eu já mencionei, no Zend, ele não é o padrão desse trabalhar com o Doctrine. Então você tem que configurar tudo isso. Então eu vou pegar aqui, já pegar a colinha e ele vem da seguinte forma. Eu vou pegar a cola ali. Aqui no config, na pasta config tem o arquivo module.config, né? Existem essas configurações das rotas, os controllers, view manager, tudo mais. Podem ter mais coisas aí. E eu adiciono a configuração do Doctrine. Então é o driver, namespace, que ele vai pegar aqui é o application, né? Então é importante você fazer dessa forma aqui com namespace, porque daí você vai ter que replicar esse mesmo código para
todos os módulos que você tem na sua aplicação. Então, se você definir um nome, ele vai dar conflito e vai reconhecer o último que ele carregar. Nesse caso, como você está definindo com o namespace, ele vai funcionar da forma correta. Vamos importar essa classe. Deixa eu ver certinho qual que é. É o Mapping Driver, Annotation Driver. Ok. É este aqui. Beleza. E para onde que ele está apontando? Eu estou definindo aqui como array mesmo, existem outras formas de cache, e ele está apontando para a pasta, né? Aqui, a mesma pasta que eu estou, no application, src entity. Então, é aqui, ó, a partir daqui que ele vai ler, e aqui eu tenho a configuração, né, da entidade. Então, cada uma vai ter seu namespace e sua configuração correta. Então, novamente rodando. Ok, agora já temos uma melhora aí na nossa aplicação. Por quê? Porque aqui a gente já tem o mapeamento está correto, ou seja, fizemos a coisa certa no mapeamento. Se tivesse algum erro, até vou simular um erro aqui para vocês verem. Caso o mapeamento estivesse incorreto, ele também acusaria. No caso, vamos forçar um erro aqui, né? Colocar um erro nas anotações. Ele lança um erro aqui também dizendo que não está ok, né? Da mesma forma que se tiver algum relacionamento que não esteja condizente, ele também vai acusar erro, certo? Então, temos aqui já essa nossa questão de o mapeamento estar ok e o banco de dados não estar em sincronia. Aí vem o nosso segundo comando do migrations ou migrations, que é o diff. Ó, ele criou aqui, né, ó, gerou um arquivo, aqui ele já deu esse output aqui, talvez para você esse output não seja exibido, né, mas o que interessa é que no final ele vai dar essa resposta aqui, ó, gerando uma classe, no caminho tal, e dando esse output ou não, ele acabou dando certo. Então vamos confirmar isso. Aqui nas versões, olha, temos aqui a criação da nossa nova tabela. Então tem o up e o down. O up, como bem sugestivo, é quando uma migração vai ser executada. E o down é quando você está revertendo essa migração. E obviamente que ele só funciona com o MySQL. Então não adianta tentar fazer com Postgres, com SQLite, só no MySQL é que vai funcionar essa parte de migrações. Temos aqui, já realizamos o diff, né? E ainda não temos uma tabela de posts, certo? Isso é correto, porque agora a gente vai fazer o migrate. Eu vou colocar um comando aqui, no interaction, para que não me pergunte nada, simplesmente execute. Então, ó, executou da versão tal para a versão tal, criou a tabela e dizendo, olha, uma migração executada e uma consulta SQL executada. Agora eu tenho a tabela posts também. Vamos ver o que tem nela. Tem aqui o conteúdo, né, certinho. Então agora, se rodarmos o Doctrine Validate Schema, tá tudo ok. Por quê? Porque temos o nosso mapeamento ok, né? Então todo esse mapeamento aqui está condizente e o banco de dados está em sincronia. Então assim que um segundo, terceiro, quarto desenvolvedor adentrar no projeto, ele simplesmente vai chegar e rodar esse comando aqui, vendor bin doctrine module migrations, migrate, esse aqui é opcional, e ele vai ter toda a estrutura do banco de dados de uma vez só e conforme o último versionamento. Então isso evita de você ter que ficar passando dump, ficar explicando para desenvolvedores o que foi feito de alteração, principalmente qual é o tipo, né, de um campo no banco de dados, né, porque isso é uma coisa que pode causar problema. Exemplo, um desenvolvedor pode criar uma flag, que é um boolean, e isso não fica bem claro, ele só diz assim, sei lá, tipo ressalva, um exemplo.
até mesmo o exemplo que eu demonstro no post lá. É um campo com nome ressalva. Poxa, essa ressalva pode ser um boolean, pode ser uma string, pode ser um inteiro, pode ser qualquer coisa. Então, como saber? Só o desenvolvedor explicando pra gente, ou a gente tendo um esquema de migrações que funcione e que a gente consiga entender olhando isso aqui, ou melhor ainda, nem olhando, apenas mandando executar, ele já faça todo o trabalho pra gente. Eu vou criar mais um aqui, que é Featured Image. Vamos adicionar uma imagem nesse post. ORM, column, type, string, ok. Vou colocar aqui um pouco mais por causa do nome do arquivo. E vamos colocar aqui, é um campo opcional, ou seja, no label é igual a true. Também vamos getters and setters. Ok, feature image e set feature image. Beleza. Agora, rodando novamente a nossa validação, vai estar aqui o mapeamento está ok, ou seja, não erramos nada em definir a nossa entidade, e o banco de dados novamente está fora de sincronia. Então vamos lá para o migrations diff, ok, aqui é só a definição, né, da classe, então para ficar mais simples vamos abrir aqui. Então, o que ele está fazendo? Está alterando a tabela, adicionando feature image, e que pode ser um default null, ou seja, ele pode receber pode ser em branco. E, por último, novamente, vamos fazer toda a migração. Então, é para isso que funciona, né, o migrations. E agora vamos ver, feature image. E agora, para finalizar, a gente vai ver em que situação estamos das migrações e vamos reverter uma migração. Migrations status. Estamos na current version. Se eu não me engano, é a versão que foi adicionado isso, feature image. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reverter essa versão, migrations, execute, qual é a migração que eu quero executar e o que eu quero executar dela. Então eu quero fazer um down. Então vai me pedir a confirmação, né, informando que os dados podem ser perdidos, e removeu a imagem destacada. Então, não temos mais a imagem destacada, só que caso a gente precise voltar, a gente simplesmente faz o migrate interaction. Pronto. E temos novamente a nossa coluna, o que a gente precisava ali. Então é bem legal utilizar dessa forma, porque você tem segurança. Caso alguma migração dê errada, você simplesmente faz o revert dela, faz o down e tudo resolve. E como bônus, até mesmo como eu mostro lá no próprio post, eu vou deixar aqui algumas questões aqui de scripts. Então eu vou colocar diff db diff, ok, e migrate db, ok, e como mais uma opção, eu vou colocar validate db. Detalhe, não precisa ser vendor, bin aqui, só doctrine aqui. Doctrine é o RM module, doctrine module, aliás. Então, doctrine module, ORM, validate schema. Certo, salvo. Composer validate schema. Validate db. Viu? Simples, né?
E agora migrate DB. Nenhuma migração para ser executada. Vamos fazer uma pequena alteração. Aqui vamos colocar para 600. Existe uma imagem que o cara colocou com um nome gigantesco. Então, vai ser composer diffdb. Pronto, gerou. E composer migrate db. Prontinho. É isso aí. Aí você simplificou através dos comandos aqui, dos scripts do Composer. O legal de fazer dessa forma é que, primeiro, simplifica, né? Então, olha, ao invés de lembrar todo esse comando, eu apenas lembro que é o diffdb, e também que isso fica registrado. Então, qualquer outro desenvolvedor vai precisar fazer a manutenção, vai ter esses comandos aí registrados, e ele sabe que todos os comandos que estão registrados aqui são passíveis de uso. Então, caso tenha a necessidade de validar o banco de dados, de fazer a migração, ele não precisa ficar procurando, ou pedindo informação, ou tentando ler documentação para ver como que é feito, porque isso aqui já é uma documentação, né? Muito obrigado. Se inscreva aí no canal. Também aproveita para se inscrever nas notificações aqui. Deixa eu remover aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ok, vamos nos inscrever nas notificações aí, que toda vez que eu colocar um post novo no ar, vocês vão receber a notificação. Vou ter uma mensagem de boas-vindas. Não vai ter porque eu tô no não perturbe. Mas ó, veio aqui, né, a mensagem de boas-vindas, e toda semana eu tô colocando conteúdos novos e vocês vão ser os primeiros a serem notificados, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.